bom dia, bom trabalho, para que Deus proteja esse dia, essa semana para nós, né? Esse feriado que vai vir. E o que eu vou soltar para vocês vai ser, glória a Deus. Não vou soltar o livro de Gênesis, não. Eu vou soltar aqui, o livro de Êxodo. Êxodo, porque Êxodo? Porque Êxodo é versículo 4, versículo 5, versículo 6 e versículo 7. O versículo 6, até o versículo 6, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Esses 3 versículos. Você me perdoe porque eu escrevi no histórico, é porque eu tô me lembrando do histórico que eu postei, né? E eu coloquei o nome desse livro, só que eu não coloquei direito, né? Eu coloquei até direito, só que quando eu fui postar, já mudou, né? Porque o meu celular tá dando bugo, né? Sei lá como é que chama aqui dali, né? A letra fica de um jeito, depois volta, fica de outro, entendeu? E eu não prestei atenção, vocês me perdoem. Aí o que foi que eu vim resolver fazer? Eu vim resolver fazer novamente Êxodo 20, começando o versículo 4 para vocês, que é o que? Uma promessa, uma promessa, é um mandamento que o Senhor deixou com a gente na terra, que hoje muitas pessoas pisam por cima, principalmente o tempo católico, principalmente o tempo evangélico. Por que me está falando assim? Porque o Senhor, nesses versículos aqui, o Senhor fala que a gente não pode ter ídolo. O povo católico ele tem o que? Imagens de escultura, ele adora aquelas imagens de escultura. O povo evangélico, eles adoram o que? Eles têm ídolo também, eles adoram o que? O dinheiro. Como está escrito nessa escritura, o Amon. Nós não podemos ter dois senhores, entendeu? Então, um é a imagem de escultura e o outro é o que? A idolatria ao dinheiro, entendeu? Todos os dois têm idolatria, os dois têm. Por isso que eu vou soltar para todos os dois, né? Ó. Os 10 mandamentos, glória a Deus, aqui é os 10 mandamentos, né? O primeiro deles, né? O primeiro deles eu não vou soltar, não. Eu vou soltar só do 4, do 5 e do 6, que é o que é exclusivamente para todos nós. Ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O Senhor pediu nesse versículo que não pode ter imagem de maneira nenhuma, nem das coisas que há em cima no céu, nem das coisas que há na terra, nem debaixo nas águas debaixo da terra, nada o Senhor pede que nós faça para nós ser o que? Ter idolatria. Nós podemos adorar assim, só um Senhor, que é o Senhor Deus Altíssimo, né? Não te encurvarás a ela, nem a servirá. Olha o que o Senhor está dizendo. Nem se curvar e nem tampouco a servirá, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Quando as pessoas se curvam perante imagem de escultura, está demonstrando que odeia o Senhor, entendeu? Por quê? Porque aqui na primeira frase, aqui no versículo em cima, ó, não ai servirá. A pessoa está servindo, está mostrando que odeia o Senhor, né? Nem ai servirás, não te encurvarás a ela, nem ai servirá. Tá fazendo o quê? Tá se curvando perante a ele e tá servindo. Aí você tá demonstrando o quê? Que odeia a Deus. É o que tá dizendo esse versículo embaixo, ó. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus deixou muito bem claro essas pessoas que têm idolatria, o Senhor tá deixando muito bem claro que elas odeiam a Deus, entendeu? Mas olha, o último versículo. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor faz o quê? Misericórdia a milhares, ó, dos que me amam. Você está vendo? E guarda os meus mandamentos. Isso é um mandamento do Senhor, não ter idolatria. Entendeu? É um mandamento. Aqui é Êxodo 20. Êxodo 20. Encerrei para vocês aqui, né?
Sobre o que? Sobre as idolatrias. Ó, o pior erro das pessoas é as pessoas conhecer as Santas Escrituras e pisar por cima. A pessoa pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se vocês pisar por cima, então não tá se adiantando de nada, não tá servindo de nada, entendeu? E tá servindo pra tua condenação, porque se aqui tem escrito que a gente não pode ter idolatria, a gente idolatrar, então pode ter certeza que nós estamos procurando a nossa própria condenação, que é o que é com os próprios pés, né? Eu vou fazer só esse vídeo curtinho pra vocês mesmo, que eu queria só ler essa parte, porque ó, uma pessoa chegou pra mim e perguntou qual era o livro que eu tinha falado sobre as idolatrias. E eu não coloquei bem escrito no pré-histórico, né? Acho que é, sei lá como é que chama. Eu fiz o vídeo, né, e coloquei lá, postei lá, né? Só que eu não coloquei o nome correto. Aí eu resolvi vir fazer o vídeo novamente pra poder o que? Eu não vou soltar nos históricos, vou soltar o vídeo curtinho para que vocês assistam, entendeu? E vou também encerrar do jeito que eu fiz o outro vídeo, né? No livro do Apocalipse. Deixa eu encontrar aqui pra vocês. As pessoas que têm o que? Idolatria. O Senhor o que? Olha o que tá dizendo. Eu vou igualzinho eu fiz, ó. Deixa eu passar daqui. Pronto, aqui, ó. Preste atenção. A atitude de João, que teve essas visões no livro do Apocalipse. Olha a atitude dele, que foi que o anjo fez. O anjo repreendeu ele, entendeu, ó? Eu, João, sou aquele que viu e ouvi estas coisas, havendo ouvido e visto, pois prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: ora, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Você está vendo como o anjo do Senhor repreendeu ele. O anjo do Senhor repreendeu ele, entendeu? E outra coisa que eu vou deixar aqui bem explicado para vocês. Todas as pessoas que guardam as palavras que estão escritas nesse livro, então, elas são fiéis e verdadeiras. O Senhor o que? Protege e guarda, entendeu? Porque estamos guardando o que? A Santa Escritura, entendeu? Nós estamos o que? Não estamos pisando em cima. A pior coisa que existe é a gente conhecer essas escrituras e pisar por cima, né? Então, é isso que eu tenho a deixar pra vocês. Vou ensinar em outra parte pra vocês aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Sobre o que? As idolatrias, ó. Preste atenção. Vai vir uma sentença medonha. É um pecado medonho a pessoa ter idolatria, ó. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, para que não ocorra nas suas pragas, porque já o seu pecado se acumularam até o céu, e Deus lembrou da iniquidade dela, entendeu, ó? Agora eu vou pro versículo 20, eu li o versículo 4 e o versículo 5, vou pro versículo 21, ó. E vou encerrar pra vocês com esse, tá bom, ó? E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mão e lançou-a no mar, dizendo: com qual impétuo será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Você está vendo a sentença dela? O Senhor está dizendo que vai tirar. A Babilônia é o templo católico, que é um templo do Senhor. Ele está dizendo que vai colocar esse templo por terra, entendeu? E nunca mais ele será achado. Nunca mais vai haver nem vestígio desse templo. Por que Deus vai fazer isso?
Por causa de quê? Por causa do pecado delas, a idolatria dela já se acumulou tanto que chegou até o céu, né? O versículo que fala, ó. É o versículo que fala, ó. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou da iniquidade dela. Você está vendo como o pecado é enorme de grande? Vocês veem que o céu é grande. Aqui na Bíblia está dizendo que o pecado dela se acumulou até o céu. Para vocês verem que é muito pecado, entendeu? Aí como é que Deus não vai chegar e fazer o que está escrito na Santa Escritura? Vai. E se as pessoas se arrependerem, elas serão salvas. Mas se elas não se arrependerem, como o Senhor diz aqui, ó. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Se vocês escutar a voz do Senhor pedindo para que vocês saiam, se vocês ouvirem e obedecerem, pode ter certeza que vocês salvam a alma de vocês. Se não, vão ser pegos juntamente com ele, ó. Para que não sejais participante dos seus pecados e para que não ocorra nas suas pragas. Se vocês permanecerem, vai vir o quê? Vai ser pego no pecado dela, vocês também vão ser pegos no pecado que ela está cometendo, e vocês junto com ela, e nas pragas que essa aqui, tá aqui dizendo, as pragas, e ocorra nas suas pragas, entendeu? A palavra do Senhor está sendo entregue a vocês, né? Olha, vou fazer esse vídeo para vocês curtir mesmo, que eu vim fazer mesmo só, para poder também explicar aquele livro, né? E também para soltar, porque eu sei que as pessoas precisam de se arrepender. O Senhor chama aqui no livro do Apocalipse, eu vou encerrar com esse, no Apocalipse não, no livro de Mateus, logo no início do ministério do Senhor, o Senhor chama o povo ao arrependimento. Todas as pessoas precisam de se arrepender, de reconhecer que o Senhor é Deus. E nós estamos o quê? Nós estamos na região da sombra da morte, entendeu? Chegou a mulher para mim e disse assim, nós não vamos morrer, não, vamos para o céu vivo. Lá, se o próprio Deus morreu, por que as pessoas não vão morrer? Entendeu? O Senhor diz, tem uns que vão permanecer firmes até o dia da vinda dele. Mas o Senhor também deixou escrito lá no livro de Daniel que a gente morrerá. A gente ia ficar vivo só até o dia do arrebatamento. Mas no dia do arrebatamento, o Senhor deixou muito bem claro aquela passagem do odre, né? Que ele não pode colocar vinho novo é sangue novo, no odre velho. Por exemplo, Deus botando sangue novo no nosso corpo velho, o nosso corpo não resiste, entendeu? E o que é que acontece? Por isso que Deus fez o quê? Vai fazer um novo corpo para poder caber o quê? O vinho novo. O vinho novo cabe o quê? Em odres novos, entendeu? Para que resista, entendeu? Para vocês verem como é as coisas. Por isso que o Senhor que ressuscitou entre o mundo dos mortos, entendeu? Ó. O Senhor chamando o povo ao arrependimento. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, do mesmo jeito, as mesmas mensagens, as mesmas palavras que o Senhor fala, eu falo para vocês. Arrependei-vos, porque Jesus já está vindo pela segunda vez. E vocês sabem, já está vindo pela segunda vez. Se vai pegar vocês no pecado de vocês, na iniquidade de vocês, sem arrependimento, a sentença é terrível, né? O povo assentado em trevas viu uma grande luz e para os que estão assentados na região e sombra da morte raiou a luz. A nossa salvação vai ser o Messias no céu, entendeu? Mas entreguei para vocês. Fui.